Um grande abraço para você, ligado na tela da Diário do Brasil TV Prevê. Está no ar o seu Diário do Brasil nesta segunda-feira, dia 18 de novembro. Vamos conferir os destaques desta edição. Cuidar das finanças é um tabu para você? Se sim, você não está sozinho. Saiba as precauções e o que fazer na ocorrência de um acidente vascular cerebral. E veja como foi o Global Leadership Summit, realizado em Bauru neste fim de semana. Isso e muito mais você confere logo após o intervalo, aqui no Diário do Brasil. Meio-dia e 2 minutos e, como toda segunda-feira, a gente começa a edição com os destaques da sessão da Câmara de hoje, que tem sessão ordinária e extraordinária previstas para logo mais, a partir da 1h da tarde. Entre os assuntos da pauta, destaque para os projetos de lei de autoria da prefeita Suelen Rosim para autorizar a transposição de recursos para a Secretaria de Obras, Endurbe, e também para a adequação do piso do magistério e pagamento de horas extras para profissionais da saúde. Esses três últimos, inclusive, já haviam sido apresentados em sessão anterior, quando a vereadora Estela Almagro, membro da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, solicitou prazo para emitir os seus pareceres. Os processos foram discutidos na última terça-feira em uma reunião pública conjunta da Comissão de Justiça, Legislação e Redação e da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Os detalhes da sessão de hoje, claro, você confere em nossa edição de amanhã do Diário do Brasil. Para muitas pessoas, falar sobre economia e finanças é um verdadeiro desafio. O repórter Leonardo Colombo foi entender o que é a chamada fobia financeira e como ela afeta a vida além do dinheiro. Seja para ter um carro, uma casa ou fazer aquela viagem dos sonhos, ter um equilíbrio financeiro tem sido cada vez mais essencial. Pensando nisso, nossa equipe foi às ruas para entender como as pessoas lidam com a questão financeira. Você costuma ter um planejamento financeiro? Hoje em dia eu preciso ter. Por que você acha isso importante? Por conta da profissão, para desenvolver um bom futuro, ter bens e saúde, principalmente. Você costuma ter um planejamento financeiro? Tenho bastante, me controlo bastante financeiramente. E como você costuma se organizar? Eu controlo os meus gastos, destinados ao dia a dia, alimentação, os gastos com moradia e tento controlar os gastos extras, que acho que é o mais difícil, Então aquela saidinha final de semana, roupa nova, sapato novo, acho que isso é o que precisa controlar mais. Você costuma ter um planejamento financeiro? Eu tenho, graças a Deus. Assim, guardar dinheiro, ter uma boa condição financeira, poder ter objetivo na vida, Querendo ou não, você tem que ter planejamento, Todos os dias, planejamento. Você costuma ter um planejamento financeiro? Costumo sim. O que você costuma fazer aí para ter uma economia? Olha, eu costumo comprar o essencial, Hoje em dia não dá mais pra gente ficar comprando as coisas supérfluas, eu costumo economizar nas coisas mais assim. Antigamente a gente conseguia sair mais, comer fora, hoje a gente já compra para fazer em casa, passeios diminuímos e essa parte mesmo de guardar uma grana para se acontecer algo, como o Brasil está tendo aumento, direto de preços, a gente conseguir ter um caixinha ali extra para poder se manter aí durante o ano. Mas para algumas pessoas, lidar com dinheiro pode ser um problema. A fobia financeira pode atrapalhar tudo. Uma pesquisa realizada por uma fintech especializada em saúde financeira revela que mais de 60% dos trabalhadores já tiveram a sua saúde mental afetada por problemas financeiros. Esse economista consultado pela Diário do Brasil explica que a fobia financeira pode afetar a saúde e a vida da pessoa de diversas maneiras. É mais comum do que se imagina. Ele pode surgir por assunto ligado a um problema que a pessoa teve, ou familiares, ou amigos, ou pessoas próximas. Os primeiros sinais é a procrastinação financeira, é evitar pagamento de contas, de ver um extrato bancário, uma fatura de cartão de crédito, coisa assim. O comportamento de evasão, se sentir incapaz de falar sobre o assunto com família, com amigos. A negação financeira,
negar que você tem um compromisso financeiro, que você tem um valor a receber para negociar, um valor a pagar, um sintoma emocional. Ela pode causar um sintoma emocional, causar depressão. Só de falar no assunto pode causar uma depressão, uma pessoa se sentir ansioso. Um sintoma físico, de causar náuseas, dor de cabeça, são esses os sintomas. De acordo com o Marcos, o caminho para amenizar o problema é procurar a ajuda não só de um economista, mas também de outros profissionais. Existe maneira de você resolver? Tem terapia cognitivo-comportamental, buscar um terapeuta que fala sobre esse assunto para te ajudar. Curso de educação financeira, onde você vai ter vídeos, tem acesso a livros. Um consultor financeiro pessoal, que ele vai te falar sobre orçamento pessoal, sobre orçamento familiar, te dá orientação sobre controle de bancos, que seja oportunidade de compra, de financiar um bem, financiar uma casa. Esse é um assunto ligado à fobia financeira. A economia não pode ser um tabu. Com cuidado e organização, é possível ter uma vida financeira mais equilibrada e sem medo do futuro. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo começa a aplicar nesta segunda-feira as avaliações de fluência leitora para 100 mil estudantes matriculados no segundo ano do ensino fundamental da rede estadual de ensino. A avaliação para os alunos dos anos iniciais, será aplicada por meio do aplicativo exclusivo do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, o CAED, este somente para o segundo ano, e também por meio da plataforma Elefante Letrado para alunos do segundo ao quinto ano do ensino fundamental. As avaliações têm um prazo para ser realizadas, de acordo com o ano escolar, variando de 29 de novembro para alunos do quinto ano até 13 de dezembro para o segundo ano. De acordo com a SEDUC, serão realizadas ao todo mais de 420 mil avaliações, somando esses dois locais. E hoje é o último dia para que os candidatos a ingressar em uma das faculdades de tecnologia do Estado, as FATECs, realizem o pedido de isenção ou redução em 50% da taxa do vestibular, que acontece no dia 12 de janeiro. A indicação deve ser feita após preencher o formulário de inscrição, que está no site vestibular.fatec.sp.gov.br. Para obter a isenção ou redução, o candidato precisa ter renda familiar bruta mensal aí máxima de 2 salários mínimos, que equivale a R$ 2.824 por pessoa. As respostas aos pedidos de isenção e redução serão disponibilizadas no dia 27 de novembro no portal do candidato. Mais informações também podem ser obtidas nesse mesmo portal, que é o vestibular.fatec.sp.gov.br. Também vale destacar que as inscrições para o vestibular da FATEC vão até o dia 12 de dezembro e o valor da taxa de pagamento sem isenção ou redução é de R$ 60. Bom, vamos falar sobre acidente vascular cerebral, porque a conscientização sobre os sinais de um AVC e a própria busca imediata por um atendimento médico são essenciais para reduzir o impacto dessa doença. O acidente vascular cerebral, o AVC, é uma das principais causas de morte no Brasil. A doença é uma emergência médica que exige atenção imediata. O médico neurologista Igor de Lima e Teixeira comenta que a busca por atendimento imediato pode reduzir significativamente o impacto da condição da pessoa. O que a gente sempre tem que lembrar, o principal fator é a frase que a gente sempre fala na neurologia vascular, que é tempo é cérebro. Então, quanto menos tempo a pessoa demorar para chegar num setor especializado de tratamento, melhor. Principalmente o tempo de 4 horas e meia que a gente tem, é um tempo que a gente tem de tratamento com uma terapia que a gente chama de trombolítica, que a gente pode reverter os sintomas de AVC se o paciente chegar dentro desse tempo. Então é extremamente importante, percebeu que o paciente teve um AVC, suspeitou que ele teve um AVC, chame o SAMU imediatamente para que ele possa fazer a avaliação. O neurologista também traz informações de como melhor proceder ao perceber os sintomas de AVC no indivíduo. Tem a suspeita de um AVC, o mais importante é colocar essa pessoa num lugar confortável, sentada, apoiada de preferência, e não fazer nenhuma outra medida, não dar água, não tentar dar qualquer outra substância, não dar remédios, qualquer um que seja,
né, que o paciente tome, né, porque às vezes vê que a pressão está um pouco alta, vai querer dar alguma coisa. Não, suspeitou de AVC, chame o SAMU e aguarde o SAMU chegar. Reconhecer os sintomas pode salvar vidas. Os sinais mais comuns do AVC que a gente tem, né, são sinais neurológicos, principalmente de perder a força, por exemplo, de um dos lados do corpo, de ficar muitas vezes com o rosto assimétrico, ou seja, perder a força de um dos lados do rosto, às vezes ficar com o sorriso torto, com a boca torta, né, e com dificuldade para falar. Esses são sintomas mais clássicos, mais frequentes que acontecem no AVC. Mas você pode também ter outros sintomas, como, por exemplo, dificuldade de visão, dificuldade para engolir, dificuldade de se equilibrar, vertigem também, podem ser sintomas também que são compatíveis. Alterações de comportamento também podem acontecer no AVC, são mais difíceis de acontecer, mas acontecem. O mais importante para a gente pensar sempre no AVC é a gente ter um sintoma neurológico que acontece de uma forma muito súbita, né, de uma forma aguda. Então o paciente está bem, daqui a pouco, de repente, ele começa a ter um sintoma neurológico, ou ele acorda já com aquele sintoma neurológico. Sempre nessas situações é melhor ter uma avaliação de um médico para que ele possa excluir a possibilidade de um AVC. De acordo com dados divulgados pelo site da Associação Brasileira de AVC, de janeiro até agosto de 2024, essa doença foi responsável por 50.113 mortes no Brasil. Antigamente a gente tinha que os AVCs aconteciam muito mais em idosos do que em jovens, e hoje a quantidade de jovens com AVC tem aumentado bastante, né? Isso muito porque as causas principais dos AVC são diabetes, hipertensão não tratada, dislipidemia não tratada, sedentarismo, obesidade, tabagismo, doenças cardíacas, e essas doenças têm cada vez mais acontecido em jovens também. Então, os grupos mais propensos a ter AVC são aqueles grupos que têm fatores de risco, esses que eu citei, né, fatores de risco principalmente cardiovasculares, que não têm um tratamento. A primeira coisa da gente estabelece durante a internação é fazer o diagnóstico do porquê que o paciente teve o AVC, para a partir daí a gente tratar. Na maioria das vezes, as causas dos AVCs são pelos sintomas mais comuns que a gente encontra e que geralmente não estão bem tratados, que geralmente é diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e essa gordura no sangue, né? Essa ateromatose arterial, né? O especialista destaca que o AVC é prevenível em muitos casos, especialmente com o controle das doenças já mencionadas. A gente sempre enfatiza, né, é que esse paciente precisa, né, de uma avaliação e um segmento com uma UBS para tratar hipertensão, diabetes, porque não é porque ele teve um AVC que se ele não tratar hipertensão, diabetes, problema cardíaco, ele não pode ter outros. Na verdade, a maioria tem vários, né, quando não tratados, e isso é uma coisa que a gente vê bastante, essa dificuldade de acessar principalmente o sistema primário de saúde, né, ter uma consulta mais regular em UBS, isso é uma coisa que impacta bastante nesse prognóstico. A outra questão é enfatizar a questão da reabilitação. Muitas vezes os pacientes, eu não vou na reabilitação, na fisioterapia, porque eu acho que isso não vai dar resultado. A gente sabe que a reabilitação, que a volta de fazer exercício, que a volta de fazer esses outros, se precisar, por exemplo, de um segmento com uma fonoaudióloga, por exemplo, que essa recuperação é muito melhor quando você faz essa reabilitação de forma bem feita. E a outra questão é tomar as medicações de forma devida, né? E isso a gente pode estar chovendo no molhado, mas é uma coisa que a gente vê que muito acontece de o paciente ter tido um AVC por conta de uma dislipidemia, de uma diabetes, e a hora que a gente vai ver essa diabetes, e ele não está tomando as medicações de forma correta, não está fazendo uma dieta condizente com aquele problema que ele tem, e isso impacta bastante a ele ter um novo evento mais lá na frente. O acidente vascular cerebral continua sendo uma preocupação de saúde pública, exigindo esforços tanto de prevenção quanto de tratamento para diminuir os números alarmantes. Porque a partir do momento que você tenha qualquer um desses sinais positivos, você pode ligar para o SAMU e dizer, olha, eu tenho um paciente aqui que ele está com a boca torta, eu acho que ele está tendo um AVC. Tá? E aí o SAMU pode chegar, avaliar esse paciente e levar para a emergência. Vale ressaltar que o Hospital de Base de Bauru é uma unidade de porta aberta, ou seja, se a pessoa apresentar sinais de AVC e chamar a ambulância do SAMU pelo 192 e for diagnosticado o acidente vascular cerebral, o veículo vai direto da casa do paciente até a unidade hospitalar, sem a necessidade da CROSS para regular a vaga.
Agora vamos ver se a previsão do tempo se redime depois de prever chuva no fim de semana e a gente ficar só com ventinho. Bom, a segunda-feira está marcada para um dia de pouca nebulosidade em todo o estado de São Paulo, com ventos fracos e temperaturas em elevação. Em Bauru, um sol para cada um desde as primeiras horas da manhã, com mínima na casa dos 21 graus. No período da tarde vai esquentar ainda mais, com a máxima prevista em 33. De acordo com o IPMET da Unesp, as demais cidades da região mantêm o padrão de temperatura e céu aberto, além de baixa umidade relativa do ar. Rápida parada no diário e na volta tem o Global Leadership Summit, realizado em Bauru neste fim de semana. Agora, 12h e 17 minutos, não saia daí, o diário volta já. Meio-dia e 21 minutos, de volta com o Diário do Brasil, e o Festival de Literatura de Lençóis Paulista, o FILP, começou neste domingo e vai até o próximo, dia 24. Confira mais informações com Mara Carvalho. A cidade de Lençóis Paulista será palco do tradicional Festival de Literatura, o FILP 2024, que acontece de 17 a 24 de novembro. A cerimônia de abertura conta com a participação da Orquestra Municipal de Sopros da cidade e da cantora Sandra Sá. O secretário de Cultura de Lençóis Paulista, Marcelo Maganha, esteve em Bauru na Diário do Brasil TV Prevê e falou sobre o evento que começa neste domingo. Festival Integrado de Literatura de Lençóis Paulista, um dos maiores, já considerado um dos maiores do país na área da literatura. Para Lençóis Paulista, muito importante dentro da capital nacional do livro, uma cidade que respira cultura, que vive cultura, cidade que mais investe em arte e cultura da nossa região. E esse festival, que é o 16º, como você bem colocou, vem para integrar todas as áreas da cultura, da literatura, mostrando todas as suas vertentes, que vão desde dança, escrita, lançamento de livros, shows, enfim, tudo que mostra e celebra a cultura e a arte aí em Lençóis Paulista. Entre essas atrações, na abertura da programação, está a cantora Sandra Sá. Isso mesmo, Sandra Sá e Eduardo Santana, com participação especial do grande também cantor Eduardo Santana, numa noite muito especial junto à Orquestra Municipal de Sopros, sob a minha regência, como de costume, todos os anos trazendo um grande cantor e um grande compositor. Nesse caso, Sandra Sá, uma referência nos seus grandes hits aí de novelas e tudo mais, estará conosco aí às 20 horas no dia 17, na grande abertura do FILP 2024. E também tem homenageados neste ano, e quem será e por qual razão? Como de costume, nos últimos 8 anos, nós temos homenageado sempre um escritor lençoense. Esse ano, Florindo Pacola, um dos maiores escritores da história de Lençóis, depois de Origenes Lessa, o segundo que mais escreveu livros, um dos maiores autores da cidade, vivo homenageado aí esse ano, homenageando esses grandes escritores, e também Ziraldo, saudoso Ziraldo, que faleceu há pouco tempo. Estaremos homenageando dentro do FILP aí com mais de 60 atrações, que, como eu disse, que contemplam aí desde a dança, passando por escrita, leitura, lançamento de livros e grandes espetáculos. E para quem quer participar, está sendo solicitado 1 quilo de alimento não perecível ou até mesmo um brinquedo, é isso mesmo? É um evento gratuito para toda a população e para a nossa região também, mas nós temos 2 grandes eventos que acontecem dentro do FILP. O primeiro deles é a abertura oficial, onde nós estamos fazendo ele de forma também solidária e voluntária, onde as pessoas podem trocar 1 quilo de alimento ou um brinquedo para o Fundo Social de Solidariedade da cidade, para assistir o show da Sandra Sá. E também o Encanta Kids. Resgatamos nesses 8 anos aí os grandes festivais em Lençóis Paulista, festivais de música, onde nós teremos o Encanta Kids, que já na sua 7ª edição, tenta aí, ou melhor, consegue encontrar jovens talentos para que possam futuramente ser profissionais, com premiação em dinheiro, também para participar, para assistir esses grandes shows aí na terça e na quarta, no dia 18, no dia 19 e 20,
no dia 19 e 20, nós temos aí uma troca também por um alimento não perecível e por um brinquedo. Durante a semana, são mais de 60 atrações no FIUP 2024. O secretário também fala sobre o projeto voltado para as crianças e outras atividades que serão realizadas neste festival. Sábado, também todo o trabalho litero-musical, o projeto Lê no Ninho, que é um projeto voltado às crianças de 0 a 3 anos dentro da cidade, aí para já fomentar a escrita e a leitura. E no domingo, terminando aí com circo à tarde e à noite, um espetáculo de dança muitíssimo especial. Gostaria de convidar a todos, então, para esse momento mais que especial na Cidade do Livro, a capital nacional do livro, realmente que desempenha um trabalho muito importante para a nossa região de fomento e de transformação através da arte e da cultura. Secretário, só reforçando, então, para quem quer participar desse grande festival, desse grande evento, vai ser em Lençóis Paulista, em qual local e para mais informações, onde a pessoa pode acessar? Teatro Municipal Adélia Lorenzetti é o local onde nós estaremos realizando esse grande festival, com toda a estrutura, toda a acessibilidade necessária para isso. Nós temos as nossas redes sociais, @Cultura Lençóis, Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura de Lençóis Paulista, também o @FILP, FILLP. Venham para Lençóis, aberto a toda a população e toda a região. E também lembrando que escolas que queiram participar do festival podem entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que é 014 3263 6525. Agradeço a vocês pelo espaço. Mais uma vez é um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho de arte e cultura. Lembrando que Lençóis Paulista é uma referência não só pelo que faz, mas pelas pessoas que estão conosco. Então é muito importante para todos nós que o público esteja presente nesses grandes eventos. Durante o feriado prolongado, o Noroeste anunciou a permanência de mais 2 jogadores que fizeram parte do acesso para a elite do Campeonato Paulista. O zagueiro Maicon, de 26 anos e 55 jogos pelo Norusca, e o lateral esquerdo e zagueiro Diego Maia, de 34, com 46 partidas pelo Alvirrubro. A dupla se junta aos volantes Jonatas Paulista, Matheus Bleide, aos atacantes Luiz Thiago, Pedro Felipe e Carlão, também já com permanência anunciada pelo clube. Outro que fica, como você vê na imagem, é o zagueiro Luizão, uma das lideranças aí do elenco e nome importante da defesa nordestina na conquista do acesso. Entre as novidades, a única apresentada oficialmente até agora é o goleiro Fernando Henrique. Mas assim que os contratos dos jogadores forem encerrando, também terminando as competições, o Norusca já vai poder anunciar importantes nomes aí para tentar adequar a equipe ao nível de exigência da Série A1 do Campeonato Paulista, que começa dia 15 de janeiro. Faltam menos de 2 meses, viu, torcedor, para a estreia nordestina na elite do Paulistão. E no feriado de sexta-feira, o SESI entrou em quadra contra Osasco, mas não teve sucesso. O público foi bom na Arena Pauliscaf. Torcedores e fãs do voleibol do Centro Paulista e adjacências aproveitaram o feriado para acompanhar um clássico estadual entre SESI Vôlei Bauru e Osasco. Pelo menos no papel a expectativa era alta, mas quando a bola subiu, foi longe de ser um clássico. No primeiro set, o início foi equilibrado. Osasco chegou a abrir vantagem, mas na boa presença do bloqueio, o SESI segurou um primeiro avanço. Mas a baixa efetividade do ataque perante o sistema de bloqueio e defesa das osasquenses evitou uma virada, enquanto Tiffany e Natália conseguiram pontos importantes para vencer a parcial com tranquilidade, em 25-20. As bauruenses seguiram com muita dificuldade para virar bolas na quadra de Osasco, e as visitantes sobraram ainda mais no segundo set. 2 atletas com passagem pelo SESI, Tiffany e a central Valquíria, ditaram o ritmo da parcial, junto com a levantadora Giovana, resultando em um dominante 25-16. O técnico do SESI, Henrique Modenese, buscava um novo cenário, com as entradas de Taizinha na ponta, Bia no meio de rede, Lorene na inversão do 5-1. Mas tudo parecia mais difícil que o normal contra Osasco. Sem conseguir segurar o ataque adversário, nem mesmo uma pequena melhora no aproveitamento ofensivo resultou em grande coisa para as donas da casa, que perderam também o terceiro set, novamente por 25-20.
A derrota manteve o SESI na 5ª colocação, com 10 pontos, um a mais que o Fluminense, o 6º. O cenário segue sem alívio para as bauruenses, que na sexta-feira encaram o Sesc Flamengo às 9h30 da noite, no Rio de Janeiro. Nesse final de semana, a Bauru recebeu uma edição do Global Leadership Summit e o repórter Leonardo Colombo esteve presente. Reconhecido mundialmente, o Global Leadership Summit celebra a liderança e a inovação. Presente em mais de 100 países e traduzido para 55 idiomas, o evento busca instigar os líderes a aprenderem uns com os outros. Em 2024, Bauru recebeu mais uma edição do Summit, que foi realizada na primeira igreja batista da cidade. Executivos, empreendedores, líderes de igrejas e profissionais de diversos setores estiveram presentes para aprender e entender um pouco mais sobre liderança. No Brasil, o evento é promovido pela Envisionar. Durante a edição realizada em Bauru, o diretor da organização falou sobre o Summit. E ao longo desse tempo, onde o Summit tem despertado, equipado e desafiado tantos líderes de vários segmentos da sociedade, da igreja, na área educacional, na área política, na área empresarial. Então, é uma alegria para a gente estar aqui. O pastor Ricardo reforçou que o evento busca trazer ferramentas para todas as pessoas em diversos momentos da vida. A liderança é o que realmente move a sociedade, né? Quando o líder melhora, todos ganham com a melhora desse líder. Então, o objetivo é dar ferramentas para que nós possamos trabalhar a nossa liderança, tanto pessoal quanto no nosso dia a dia. Já para o pastor Francisco Santana, o Global Leadership Summit proporciona uma oportunidade de crescimento para os participantes. Todos nós precisamos, de alguma forma, crescermos. Um evento desse, ele tem uma contribuição imensa para essas pessoas que buscam esse crescimento. E o Summit é um desses eventos em que há muitos palestrantes que fazem grandes realizações no mundo, participam e nos ajudam nessa caminhada. Então, participar de um evento como esse é uma contribuição imensa para quem deseja crescer. E quem participa se orgulha de ter vivido esta experiência. O Augusto já teve a oportunidade de palestrar em edições anteriores do evento. Ele fala da transformação que o Summit provoca na vida das pessoas. O Global Leadership Summit é a maior conferência de líderes do mundo e eu digo sempre que é o momento de inspirar a mente e alinhar o coração às expectativas de fato da liderança. É a sexta vez que eu participo e eu não perco na minha agenda, eu coloco sempre para participar. Como você analisa a importância de falar sobre inovação? Líderes precisam se desenvolver, líderes precisam evoluir. Se o líder para de crescer, toda a organização para de crescer. É por isso que é fundamental eventos e encontros como esse no Summit. O promotor de justiça, Enilson Konomo, esteve palestrando na edição deste ano. Ele destaca o sucesso do evento. Já é a terceira vez que eu tenho a oportunidade de participar do Summit. É um evento consagrado mundialmente, reconhecido para a formação de liderança, mas muito mais do que isso, ele tem suas peculiaridades locais, a formação de liderança local, atendendo às necessidades locais. Então é importantíssimo a discussão dessas pautas, tanto pautas empresariais, sociais, pautas que possam fazer a sociedade se envolver com a solução dos problemas. Então, eu vejo com bons olhos isso, sempre já vejo resultados desse tipo de evento através de iniciativas das pessoas, das entidades, tanto empresas quanto pessoas físicas se envolvendo com a solução dos problemas locais. Com aprendizados valiosos, os participantes saem daqui prontos para fazer a diferença no mundo. E chega ao fim o Diário do Brasil desta segunda-feira. Reveja as reportagens em nossas redes sociais. Camila Fernandes chega com mais informações para você na edição da noite. Já eu agradeço a sua companhia. Tenha um ótimo dia e até amanhã.